Tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguir mais uma correção de exercícios na nossa aula passada, principalmente focando nos assuntos de clima, de massa de ar, focando no assunto de massa de ar e aqui pegando um caso específico de ilha de calor, mas a gente vai pensar ali daqui a pouco. Mas vamos focar nos exercícios sobre massa de ar, que foi o nosso tema específico na nossa aula passada. E o primeiro eu pedi para vocês fazerem o 2, o 4, o 3, o 2, o 3, o 4, o 6. O exercício 3, a gente não vai corrigir aqui porque eu deixei ele para a gente pensar na nossa aula. A gente vai começar a nossa próxima aula com ele, tá bom? Então a gente vai fazer o 2, o 4 e o 6. Então vamos para o 2, né? O 2 é bastante fácil, né? Essa tabela está no livro. É para pensar as características das massas de ar, os três tipos, né? E suas características. A gente tem que sempre lembrar que as massas de ar, elas carregam as características do lugar que elas formaram, né? Então, tem basicamente três faixas do planeta Terra que elas podem se formar: a massa polar, a massa tropical e a massa equatorial. E aí, é importante também pensar a notação. A gente vai falar melhor isso na próxima aula também, né? Polar é P, tropical é T e equatorial é E. Suas origens, né? Elas têm sempre dois tipos de origem, né? Marítima e continental, ou seja, não vai ter nada fora disso, né? Então, você vai completar aqui polar marítima, tropical marítima e continental, equatorial marítima. E isso, né, já dá, né, o local que ela foi. A gente já pode pensar aí, se ela é marítima, que oceano ela está sendo feita, que oceano em que ela se origina, né? E quando no continente, né, qual o local específico do continente que ela se origina. Por exemplo, vamos pegar a polar, né? Ela é marítima com os oceanos de alta latitude, né? Ou seja, oceanos próximos dos polos. Se ela está no oceano, ela é úmida. E se ela está no polo, ela é fria. Né? Portanto, ela é fria, úmida e instável. Né? É uma área, né, que faz com que essas correntes de convecção que a gente conversou na nossa aula funcionem. Né? Faz com que ela seja área de instabilidade grande. Né? Provocando muitas chuvas. Né? E aí, no caso aqui, não é chuva, é neve. Né? Uma área de instabilidade sempre provoca precipitação. Né? Esse tipo específico de precipitação que é a neve, né? E se ela no continente antártico, né? Ou seja, fria, seca e estável. Né? Toda massa de ar formada no continente, ela é seca. Né? E aí vai todas essas, a gente segue pensando essas características, né? A tropical continental, ela é formada nas áreas tropicais e principalmente nos desertos tropicais, ela é quente e seca. Né? Veja, e a nossa Amazônia aqui, ela tem um papel diferente dessa aqui, pensando aqui no mundo inteiro, né? Se a gente pensar o caso da Amazônia, tem uma massa diferente aí, interessante pensar, a gente vai pensar mais para frente, né? Esse caso marítima, né? Ela é feita nos oceanos, né, próximos aos trópicos, né? Oceano Atlântico, Pacífico, todos os oceanos mais próximos aos trópicos, né? Ela é quente, se ela é próxima aos trópicos, ela é mais quente, ela é úmida. Né? Logo, ela está no oceano, ela é úmida, também quente por causa dos trópicos. A equatorial também mantém a marítima mantém as mesmas características, só que mais próximo da linha do Equador, portanto, ele é mais quente. Né? Se a gente pudesse fazer um mais e menos quente aí, que não é o nosso caso aqui agora, né? Está pensando nas características gerais. Né? E a equatorial continental, ela no continente próximo do Equador, ela é quente e geralmente úmida. Né? É isso, esse exercício aqui. O 3, como eu falei, a gente vai pensar na nossa próxima aula, a gente vai pensar os exemplos disso, ou seja, as massas de ar que se formam na América Latina. Né? E aqui no 4, né, ele mostra exatamente a cidade de São Paulo. Né? E a relação urbanização-temperatura. Né? Quanto mais cimento, quanto mais material, né, que
guarda calor, né, mais quente durante todo o dia, as 24 horas do dia, né, uma cidade pode ficar, né? Uma cidade que vai irradiar calor em momentos que ela, num ambiente natural, ela não irradiaria, né? Por exemplo, cidade que 7 horas da noite, 8 horas da noite ainda está muito quente, né? Ou seja, tem calor concentrado nesse material urbano que a gente tem, né? Portanto, aí tem uma relação entre temperatura, né, e chuva. Essa é a relação que a gente está pensando aqui. Afinal, a chuva convectiva, né, aquela chuva rápida, aquela chuva de verão, aquela chuva que chove de uma vez só, é totalmente associado com a temperatura urbana, né? E é exatamente isso que o mapa coloca, né? A relação entre temperatura e chuva, né? Ou seja, as chuvas no verão mais intensas, né? Mais intensas dadas as áreas de calor que se formam nessa cidade, né? No caso São Paulo, maior cidade do país, né? E a primeira é: identifique o fenômeno cartografado e escreva suas causas. Uma sugestão que o livro dá, né? Trata-se de ilhas de calor verificadas em áreas densamente urbanizadas, onde há temperaturas mais elevadas, em razão do concreto, do asfalto e de poucas áreas verdes, né? E a letra B, considerando a localização das ilhas de calor na capital paulista, assinale a alternativa que indica uma opção que poderia diminuir o problema cartografado, ou seja, uma opção que poderia diminuir as ilhas de calor, né? Replanejar o uso do solo urbano com áreas verdes, né? Quanto mais áreas verdes a gente tem na cidade, né, mais essa sensação de calor urbano, essa formação dessa ilha de calor, ela se diminui, né? Porque a área verde tem uma sensação de frescor aí, envolvendo a evapotranspiração das plantas, e também, né, a, a copa das árvores tem um papel mais reflexivo da luz do sol, com que faz com que não tenha esse efeito de concentração de calor que o asfalto e o concreto têm. E o próximo exercício, né, é o exercício 6, é pensando exatamente as camadas da atmosfera, né? Então aqui são algumas características que a gente tem que relacionar com a camada da atmosfera que essa característica ocorre. Na primeira é a mesosfera, né? Essa camada caracteriza por apresentar temperaturas menores, pois diminui conforme aumenta a altitude, né? As temperaturas diminuem conforme a altitude vai aumentando, conforme essa camada a gente vai subindo nessa camada. A próxima camada é exosfera, né? Camada que apresenta elevadas temperaturas, onde praticamente não existem gases da atmosfera, né? O próprio nome exo, né? Exo é o que está externo, né? É a última camada. A próxima camada é a estratosfera, né? B. Nesta camada, o ar é mais rarefeito e a temperatura, ao contrário do que ocorre na troposfera, aumenta conforme a altitude. Entre os gases dessa camada há uma grande quantidade de ozônio, gás que absorve mais radiação solar do que os outros e é responsável pela filtragem dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol, né? Pelo ozônio, pela essa característica específica dessa camada, ela inverte, né, a temperatura, né? Quanto mais alto fica, mais quente fica, né? E ela é uma camada fundamental para a vida no planeta Terra, né? A próxima camada é a troposfera, que corresponde à camada onde se desenvolve a vida e, por isso, as atividades humanas. Nela ocorrem os fenômenos meteorológicos: chuvas, vento, neve, concentra 75% dos gases e 85% da atividade da umidade do ar, né? E estende-se a zero e aproximadamente 12 km de altitude. Apresenta o ar bastante rarefeito. Desculpa. A próxima é a termosfera, apresenta o ar bastante rarefeito, composto por grande quantidade de partículas de íons, que, por serem eletrizadas, refletem as ondas de rádio, também chamada ionosfera, né? Nela, as temperaturas voltam a aumentar com a altitude. Essas são um pouco as características da atmosfera que faz lá na nossa primeira aula que a gente viu, isso é um resumo. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.